Ontem a gente ouviu aí, né, algumas perguntas que nós fizemos aí para esses casais, mas hoje nós queremos compartilhar algumas perguntas específicas que foram feitas e eles vão compartilhar um pouquinho da história deles. Então vamos lá para mais um vídeo, para mais algumas perguntas e para a gente aprender e crescer juntos nesse dia do namorado. O que é para vocês inegociável no relacionamento? Vocês que estão namorando, estão noivos, o que é para você inegociável? Acho que o respeito é inegociável. E no relacionamento, né, no caso. O respeito e de estar juntos, eu acho que também é. Eu não trocaria. Companhia. É isso. Inegociável para mim seria a transparência, né? E o diálogo. Transparência. É muito importante. O que é inegociável para um relacionamento saudável? Eu lembrei que eu disse que era comer alface. Comer alface? É confiança. Confiança. Paciência. Paciência, né? Tem que Lúcia, ter. na TPM, Oxi, na meu Deus. gravidez. Pior ainda. Transparência, eu diria que é transparência. Um casamento com transparência, ele avança muito rápido. Flui melhor. Muito melhor. Eu acrescentaria unidade. Acho que é preciso caminhar, não idênticos, não são gêmeos, mas na mesma visão, na mesma direção. Acho que é essencial. Para mim é viver transparência um com o outro. Para mim isso é inegociável. Tem que ser transparente. Saber tudo, ser de vidro. É importante. E comunicação. É uma coisa que precisa ter num relacionamento. Se a gente não se comunica, se estrupica, né? Estrubica. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu sei que vocês, né? O relacionamento de vocês, namoro, noivado, hoje que vocês estão caminhando pra um casamento, ele é sem beijo. Que às vezes pra muitos jovens hoje é meio que, ai meu Deus, não consigo. Como Né? Eu quero saber o que é que levou vocês a tomarem essa decisão de ter um relacionamento sem beijo. Acho que a gente tomou essa decisão. Acho que foi. Sempre foi assim, como... Não. Foi meio que conjunto. A gente entrou. Vamos ter uma reunião aqui. Uma reunião bem... Né? Aí tipo, logo bem no início, assim, eu acho que é uma, 2 semanas assim de namoro, eu acho que não foi no início, assim. Eu disse, não, a gente vamos tomar essa decisão. Eu não costumo dizer nem que é corte. Não gosto dessa palavra, eu falei corte. Eu falei uma decisão assim, meu amor. A gente sabe que o beijo leva a outra coisa. Então vamos abdicar disso agora e esperar pro casamento. Mais ou menos foi isso, foi essa conversa que a gente teve. E o engraçado é que pra mim é uma ligação para outras coisas, né? Então a gente evitou isso, a gente realmente entregou diante de Deus como um ato de santidade, né? Pra gente também não acelerar as coisas. E isso tem nos ensinado muito, né? Sem um beijo, que um relacionamento, ele não é baseado nisso, né? Um beijo, um abraço, essas coisas assim, né? E tem nos ensinado bastante em relação a ter paciência, né? E esperar o tempo certo. E eu tô ansiosa pra esse tempo. O altar guarda, né? O altar promete. Vamos lá, para mais um. Ó, eu sei que vocês, né, estavam com um casamento marcado, festa toda organizada, praticamente paga, quando de repente a pandemia bagunçou os planos de vocês, né? Então, mas ao contrário de muitos casais que adiaram as datas de casamento, vocês decidiram prosseguir nessa decisão, mesmo com a cerimônia simples na garagem de casa, que eu tava lá e vi, né? Então, eu quero perguntar para vocês, o que levou vocês a ter esse posicionamento? Começa. Primeiro que a gente já estava com a data do civil bem próxima, marcada, e a gente não ia casar no civil e ficar morando separada até quando a pandemia acabasse. E depois foi a convicção, a certeza de que Jesus estaria presente ou na festa grande ou na garagem de casa, independente da festa. O importante era a bênção, né? A gente queria a bênção, queria começar essa vida de casado, então foi isso, foi essa convicção, essa certeza de que queria casar e era a pessoa para casar. Eu acho que pra mim O que você me disse no off aqui. Primeiro aqui, a primeira coisa era a lua de mel, né? Que eu não queria adiar mais a lua de mel, né? Mas eu acredito que não diminuindo o valor, né, da festa, da comemoração com a família toda, com os amigos, né? Não diminuindo o valor que isso tem, que isso é importante e a gente ainda vai fazer, né? A gente ainda pretende fazer a festa, né? Quando tudo isso
passar, né? Mas eu acredito que existe algo mais importante do que isso, que é realmente, como a Mariana falou, é a convicção. Você já sabe que essa pessoa é a pessoa da sua vida, que o casamento civil, a gente já tinha se casado no casamento civil, então tem o pastor, tem os líderes, mãe e pai, então vamos logo selar isso daí, né? Nem lua de mel a gente teve assim de viajar, né? Mas a lua de mel foi tão boa que ela tá grávida. Quantos meses pós-casamento veio o Yuri, o baby? 9 meses. 9 meses, tá 9 vendo? meses, né? Quase diferente da gestação. Exatamente, 9 meses fora e 9 meses dentro. Olha, eu sei, né? Conheço vocês, sei que vocês já moravam juntos quando se converteram, né? Apesar de terem sido já cristãos, mas haviam se desviado, enfim, moravam juntos. Quais foram as mudanças, né, que aconteceram, assim, quando vocês tomaram essa decisão em Cristo Jesus, assim, de se reconciliar? Qual foi a mudança que aconteceu aí na vida, no casamento, na relação de vocês? A primeira foi a mais drástica, né, que me afetou violentamente, né? Ela chegou em casa decidida, deixa ela contar que é melhor. Então, eu fui pro Vida Vitoriosa, né? Reconciliamos em janeiro, fevereiro, março eu fui pro Vida e voltei. A partir de agora, querido, sexo só depois do casamento. E aí ia ter casamento coletivo na igreja em junho, julho. Se vamos casar no casamento coletivo. Mas olha, o que não fez em 3 anos para casar, de repente já voltou do cartório com a data marcada. E aí casamos antes. Foi, né? Oxe, ligeiro. E realmente, né, a gente esperou até a data do casamento, mesmo dormindo na mesma casa, no mesmo quarto. Mas esperou até o casamento. Essa foi a mudança mais drástica, assim. Doeu muito mais. Valeu a pena, né? Colhemos no casamento coisas muito boas. Eu acho, assim, que o mais interessante é porque, hoje em dia, muitos casais falam que é impossível você estar num relacionamento e não ter sexo. Às vezes, casais que ainda nem casaram, são namorados. Eu imagino pra vocês que já estavam numa vida sexual ativa e moravam junto na mesma casa, o quanto isso não foi desafiador. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, que é como alguém que está vendado, né? Nós estávamos vendados, apesar da gente ter tido um histórico de caminhada com Cristo antes, era muito baseado na religiosidade. E aí eu reconciliei, fui pro Vida, a venda retirada, e aí agora é uma questão de escolha. Vai ficar na obediência ou desobediência? Então é melhor obedecer do que sacrificar, né? E a gente optou por obedecer. É difícil, mas não é impossível, mesmo estando debaixo do mesmo teto, não é impossível. Quero saber de vocês aí que já estão, né, há 32 anos, né, de casados. Então tem uma estrada longa, né, para poder compartilhar. Eu quero saber qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram e como vocês superaram. A maior dificuldade é abrir mão daquilo que eu quis, daquilo que eu pensava em prol do outro. A maior dificuldade para mim foi isso. Porque nem sempre eu queria abrir mão. Nem sempre eu abrir mão, na verdade. E isso dificulta tudo. Como você superou isso? Assim? A maturidade, superado, a caminhada, a maturidade. Gente, deixa eu dizer uma boa notícia para vocês. A caminhada traz maturidade. As dificuldades nos faz amadurecer e aprender. E o Senhor faz toda a diferença, né? Nos ajuda muito, nos convence a realmente abrirmos mão de algumas coisas em prol daquela pessoa que nós escolhemos para viver a vida toda. Quando a gente entra num relacionamento, eu, como homem, a gente pensa assim, nós somos o chefe da casa e precisamos manter, né? Ter o mantimento, trazer a provisão para casa. Então, uma das coisas que marcou na minha vida foi a questão da casa. E a gente passou por uma fase muito difícil nessa questão da casa. E eu morava na casa de aluguel e precisava ter a minha casa. E, de repente, o meu tio pediu a casa e eu ia agora. E a gente voltou para a casa da sogra, né? A mãe. E não foi assim, momentos bons. Legal. Não foi legal. Então, eu, naquele momento, fiquei meio preocupado. E aí, o que fazer? Mas Deus ali já foi tão bom que trouxe um momento assim de poder comprar uma casa no tempo que eu trabalhava na Telasa, vender um aparelho, vender na verdade uma linha telefônica naquele tempo. Então, e quando eu tive
esse presente de Deus. Aí eu cheguei e disse para dona Ruth, olha, nós temos uma casa. Ela disse, já comprei a casa. Você só vai entrar na casa quando estiver tudo lá na casa, já pronto, já pintado. Quando ela chegou lá e viu a casa, aqui no Benedito Bento, é a casa tipo B pequena. Ah, meu Deus, é pequena. Ele disse, mas é nossa. Então, isso me trouxe alegria. A gente superou junto, né? Essa questão da casa pequena, e hoje a casa agora está grande, né? Então, essa é a resposta.